Você já se imaginou vivendo o mesmo dia, repetidamente, todos os dias? A mesma rotina, as mesmas pessoas, os mesmos acontecimentos, como se estivesse preso em um disco riscado. Para a maioria de nós, isso é apenas o enredo de um filme de ficção científica. Mas para um homem, essa não era uma fantasia. Era sua realidade inescapável. Ele era o único habitante de um lugar onde o fim do mundo acontecia pontualmente todos os dias. E ele estava sozinho em sua consciência desse ciclo eterno. Cada manhã, sem falta, o despertador tocava às 6 horas. O som agudo era a trilha sonora do seu recomeço forçado. Ele se levantava, entrava no chuveiro e sentia água fria na pele. Uma tentativa vã de despertar para algo novo. Enquanto o sol pintava o céu com as mesmas cores de sempre, ele preparava o café. O aroma amargo era uma constante, assim como as notícias que piscavam na tela do seu computador. Últimas notícias. Fim iminente. Ele já nem se dava ao trabalho de ler os detalhes. Sabia de cor cada palavra, cada previsão apocalíptica. Nos primeiros ciclos, talvez nas primeiras centenas de dias, ele tentou de tudo para escapar. A lógica dizia que deveria haver uma saída. Ele pegou seu carro e dirigiu até o tanque secar, apenas para acordar de volta em sua cama. Tentou ir de bicicleta, pedalando até a exaustão, mas o resultado era o mesmo. Desesperado, tentou fugir a pé, correndo por estradas vazias e campos silenciosos. Mas o ciclo sempre o puxava de volta, como uma maré implacável. Não importava a distância que percorresse ou o método que usasse. O amanhecer das 6 horas sempre o encontrava em seu quarto, pronto para reviver o dia do juízo final. Depois da negação, veio a raiva. Uma fúria cega e impotente contra o universo. Ele quebrava coisas, gritava para o céu vazio, amaldiçoava a existência. Ele se lembrava de descontar sua frustração nos poucos estranhos que cruzavam seu caminho. Sempre os mesmos rostos, sempre com os mesmos pedidos. Um homem magro, de chapéu, sempre lhe pedia um cigarro na mesma esquina, por volta das 10 da manhã. No início, ele berrava: "Eu não fumo! Eu já te disse isso 1000 vezes!" Assustando o estranho que, claro, não se lembrava de nada. Mas a raiva, como um incêndio sem combustível, eventualmente se apagou. O desespero deu lugar a uma resignação melancólica. Com o tempo, ele aprendeu a navegar por seu dia eterno com uma calma quase meditativa. Ele parou de lutar. Passou a ser educado com o homem do cigarro, respondendo com um sorriso cansado: "Desculpe, amigo, eu não fumo." Ele aprendeu os nomes dos cachorros que passeavam no parque, as músicas que tocavam no rádio do café, o momento exato em que um pássaro bateria em sua janela. Ele se tornou um espectador de sua própria vida, um fantasma em seu próprio dia. Os rostos familiares que nunca o reconheciam se tornaram sua única companhia, uma plateia inconsciente para sua peça solitária. Ele estava conformado, anestesiado. O fim do mundo já não era um evento, era apenas o final do expediente. Mas então, em um dia que começou exatamente como todos os outros, algo aconteceu. Algo pequeno, quase imperceptível, mas que abalou as fundações do seu universo repetitivo. Era a hora do almoço. O entregador de sempre chegou com a mesma embalagem de sempre, contendo a mesma refeição de sempre. O homem já estendia a mão para pegar o pedido, pronto para o breve e scriptado intercâmbio. Mas, desta vez, o entregador hesitou. Ele olhou para o homem, não com o olhar vago de sempre, mas com uma centelha de reconhecimento. E então, ele fez uma pergunta diferente. Uma pergunta que não estava no roteiro. "Você não tá cansado deste menu?" ele disse, com uma voz genuinamente curiosa. O mundo do homem parou! Não o fim do mundo que ele esperava, mas uma parada súbita e vertiginosa em sua percepção. O ar ficou rarefeito. O som do trânsito lá fora desapareceu. Choque. Incredulidade. Depois de incontáveis dias, talvez anos ou décadas, alguém mais percebeu. Alguém mais estava ciente da repetição. Ele não estava sozinho. O coração,
que há muito tempo batia em um ritmo monótono, começou a acelerar, a martelar contra suas costelas, como um prisioneiro tentando escapar. Com a voz trêmula, quase um sussurro, ele respondeu: "Sim, estou." O entregador sorriu. Um sorriso que não era parte da rotina. Um sorriso real. "Então por que não muda?" perguntou ele. A pergunta ecoou no silêncio. Simples, direta, mas carregada com o peso de 1000 possibilidades. Mudar? A palavra parecia estranha. Um conceito de um mundo esquecido. Ele sempre pensou que era um prisioneiro do ciclo, uma vítima das circunstâncias. Nunca lhe ocorreu que ele poderia ter uma escolha, que ele poderia ser o agente da mudança. E com essa simples pergunta, com essa pequena interação que quebrou o padrão, o feitiço se desfez. O ciclo se quebrou. O fim dos infinitos finalmente aconteceu. Naquele instante, ele percebeu que a porta da sua prisão nunca esteve trancada. Ele só precisava da chave, e a chave era a percepção de que ele tinha o poder de escolher. O mundo não explodiu, o chão não se abriu, mas para ele, tudo era novo. Mas o que vem depois do fim do mundo? Depois que a rotina que te definiu por tanto tempo desaparece, seria um novo começo, cheio de promessas e liberdade? Ou seria um abismo ainda maior, o vazio assustador do desconhecido? A verdade, meus amigos, é que essa história não é apenas sobre um homem e um loop temporal. É sobre todos nós. Quantas vezes nos sentimos presos em nossas próprias rotinas, em nossos próprios fins do mundo diários? Presos em empregos que não gostamos, em relacionamentos que não nos fazem felizes, em hábitos que nos limitam. Esperamos por um sinal, por uma força externa para nos salvar. Mas a verdade é que a mudança está em nossas mãos. Nós temos o poder de reescrever nossa própria história. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém para nos fazer a pergunta certa. Ou, mais importante, ter a coragem de fazer essa pergunta a nós mesmos. Você não está cansado disso? Então, por que não muda? Se você gostou desta reflexão e quer explorar mais histórias que nos fazem pensar e sentir, não se esqueça de curtir este vídeo, deixar um comentário com suas ideias e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem. E o mais importante de tudo, inscreva-se no nosso canal. Cada novo inscrito é um novo começo para nós, nos permitindo continuar a criar e trazer novas histórias para você. Sua inscrição é o nosso incentivo para quebrar nossos próprios ciclos e buscar sempre algo novo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.